Durante a madrugada do dia 28, em Nanako, Tóquio, uma mulher de 26 anos caiu da varanda do seu apartamento, no quarto andar. Seu corpo foi encontrado por moradores do condomínio. Ela havia consumido uma grande quantidade de sedativos. Bom, é com essa narração que se inicia o mangá My Broken Mariko, o mais novo lançamento da editora JBC, e é o mangá que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, e bora lá. Bom, esse é um mangá relativamente recente, lançado no Japão em 2020, mas desde então ele vem sendo muito aclamado, ganhando diversas premiações, como é dita na própria orelha desta edição nacional, que foi lançada pela editora JBC recentemente, ou seja, agora no ano de 2022. O anúncio havia sido feito no ano passado, e a editora original deste mangá aqui é a Kodokawa Shoten. My Broken Mariko é uma história super curta, então ela possui ao todo 4 capítulos, sendo que eles não ocupam toda esta edição aqui. No caso, a história principal, My Broken Mariko em si, tem apenas 150 páginas, e de extra, para completar ali as 200 páginas, a gente tem uma outra história com outros personagens, um núcleo totalmente diferente, intitulada de Iska, e é uma história que, assim como a principal, mantém um ar bem melancólico. Então eu acho que ela combinou muito bem aqui dentro, apesar de não ter nada a ver com a história principal em si. E logo após a gente tem uma história super curta de em média 3 páginas, que mostra um pouco do passado das protagonistas. Uma cena corriqueira das duas ali, conversando. É realmente só mais um extra para mostrar um pouquinho mais da relação das duas no passado. Bom, My Broken Mariko é uma história sobre o luto. O luto da Shino, que é a protagonista aqui dessa história. A Shino, ela era a melhor amiga de infância da Mariko. Por meio desta personagem, de flashbacks que vão se intercalando com cenas do presente aqui desta obra, a gente acompanha um pouco mais do passado da Mariko e o como ela sofria e o que fez ela chegar ao ponto de ter cometido suicídio agora na vida adulta. Acontece que desde sua infância ela sofria agressões do seu pai, inclusive ela chegou a ser estuprada por ele algumas vezes. Para além disso, a relação com a sua mãe também não era nada boa. Ela chegou a abandonar a filha diversas vezes e elas nunca tiveram uma relação muito próxima. Inclusive, a sua própria mãe a culpou de ter feito ela se separar do seu pai. Então ela carrega todo esse peso em suas costas e isso faz com que ela enxergue o mundo de uma forma totalmente desesperançosa. Até que ela um dia conhece dentro da escola a Shino. E ela encontra na Shino uma espécie de conforto, uma espécie de refúgio. Então ela é a única pessoa com a qual a Mariko consegue se relacionar bem. Inclusive a Mariko acompanhou sim parte dessa infância e juventude turbulenta da sua melhor amiga. Ela sabia dos abusos que ela sofria de seu pai. E justamente por conta disso, após a morte de seu melhor amigo, a Shino passou a se culpar muito por isso que aconteceu. Ela, de certa forma, se sente culpada da Mariko ter terminado desta forma, dela ter sofrido tudo isso. Ela sente que poderia ter ajudado ela mais e poderia ter até mesmo tirado ela de toda essa situação. Então isso é algo muito interessante desse mangá aqui. A autora, em vez de focar na história, no passado, enfim, no personagem que cometeu o suicídio, claro que é muito importante a gente ver essa perspectiva, mas ela sai um pouco desse padrão e mostra a história de quem fica, as pessoas que são também impactadas pelo suicídio de uma pessoa próxima. E é por meio da Shino que ela vai trazer essa perspectiva, a perspectiva do luto. E como todos lidam com o luto de uma forma muito diferente, a gente vai ver como a Shino vai lidar com o luto da sua melhor amiga, da forma dela. E ela basicamente vai decidir realizar um último sonho da Mariko. Então ela decide roubar as cinzas da Mariko, que estavam na casa do pai dela. Inclusive isso gera uma confusão bem séria aqui dentro do mangá. Mas de qualquer forma ela consegue as cinzas para ela. E ela decide que vai jogar essas cinzas em uma praia, em um local que a Mariko havia comentado com ela que sonhava em ir até lá. Só que ela nunca foi porque o seu pai não deixava. Então a Shino, ela meio que se sente na obrigação de cumprir esse desejo. E ela vai nessa viagem inusitada que vai trazer várias confusões também. Ela chegará a ser roubada em um certo momento. Ela vai conhecer um outro rapaz que a gente não fica sabendo muito aprofundadamente sobre ele e quem ele é. Mas com poucos diálogos que ele tem com a Shino, dá pra perceber que ele é uma pessoa também que entende de certo modo esse lado dela. O lado de quem tá passando por um momento difícil. E isso fica ainda mais claro em um dos últimos diálogos que eles têm aqui nesta obra, após a Shino ter tomado uma atitude bem impulsiva. Bom, não leia esse mangá esperando uma grande reviravolta, não é uma história
que é muito agitada, digamos assim, cheia de acontecimentos. Ele é quase como se fosse um slice of life com muito drama, com muitas cenas pesadas, com muitos assuntos pesados. Cenas pesadas eu não diria, mas assuntos pesados, sim. Ele se assemelha bastante a certas obras do Inio Asano, como Solanin. Outra obra também que fala sobre o luto é o Anohana, um mangá que também foi lançado pela editora JBC aqui no Brasil, completo em 3 volumes, e que vai tratar do luto. Inclusive um livro que trata também deste tema, e esse é um livro de não ficção, diferentemente dessas outras obras que eu estava comentando com vocês, é este daqui, Notas sobre o Luto de Chimamanda. Aqui ela vai relatar como ela lidou com o luto após a morte do seu pai, que era uma pessoa muito importante na vida dela. Então essa é uma obra que está muito mais preocupada em desenvolver esse recorte da vida de Shino e as emoções que ela está sentindo. Mas mesmo sabendo disso, eu senti falta de um desenvolvimento mais elaborado, justamente por se tratar de uma história com uma carga tão pesada e tratando de temas complexos como suicídio, depressão e o próprio luto. Em certas cenas, parecia que os acontecimentos eram um pouco jogados, superficiais e mal desenvolvidos. Inclusive o final da obra deixa com um gosto de quero mais, mas não é aquele gosto de quero mais que você se sente satisfeito de certa forma. Você vê que ali cumpriu seu papel, a história passou sua mensagem de uma forma clara. Não, fica faltando, parece algo ali. Então, na minha perspectiva, se a autora tivesse se dedicado aqui mais 50 páginas a essa história, já resolveria parte desses problemas que eu acabei encontrando no desenvolvimento. Mas mesmo assim, essa é uma história que me comoveu demais e eu recomendo para vocês. No entanto, eu já deixo o aviso, não é um mangá para quem está passando por um momento difícil, pois ele justamente aborda esses temas delicados, né, como o suicídio, cenas de mutilação estão presentes aqui dentro dessa obra, então são coisas bem pesadas realmente, e a própria depressão. Em relação aos traços da autora, ela tem um traço um pouco mais rabiscado, né, digamos assim, não um traço tão delicado, eu diria. Os personagens eles têm expressões bem caricatas em certos momentos, principalmente a Shino. Eu acho isso interessante, pois traz um ar mais de leveza aqui para essa história. Então as expressões dela em vários momentos são bem assim exageradas. Então quando ela está sentindo raiva, você vê claramente que ela está com raiva. Quando ela está triste, você vê claramente que ela está triste. Os cenários também aqui eu diria que são um dos pontos fortes dessa história. Mesmo que a autora decida não fazer tantas ilustrações de cenários, quando ela faz, elas são muito bem feitas. Ou seja, não é o traço mais bonito que eu já vi em um mangá, mas ele cumpre muito bem o seu papel. Em relação ao formato que a obra tem aqui no Brasil, eu gostei bastante. Ele é bem bonito, mas não é aquele formato exagerado, que traz uma capa dura, um papel colchê da vida, como certas editoras fazem. Então ele vem com capa cartão, capa fosca, com verniz localizado no título, orelhas, tem uma página colorida aqui no início, possui em média aí 200 páginas, não tem nenhum tipo de extra além das histórias adicionais. Ele tem um tamanho um pouco maior também, de 15 por 21 centímetros. É o mesmo tamanho que o mangá Beastars, da editora Panini, tem. E o papel é o Pollen Bowl de 90 gramas. O preço de capa é R$ 39,90, mas você consegue achar com desconto em algumas lojas da Shopee por até R$ 30. E é isso, pessoal. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha opinião sobre esta obra aqui. Eu decidi fazer esse vídeo sem nenhum tipo de roteiro. Eu espero que a minha fala tenha feito algum sentido para vocês e eu consiga ter transmitido a mensagem que eu queria passar. Se você quiser deixar qualquer observação ou sua opinião sobre esse mangá aqui nos comentários, fique à vontade. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!